Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Nós iniciamos aqui mais uma vez a palestra da Seara de Jesus, feita agora de forma virtual. Lembrando que nós também temos as presenciais, às quartas e sábados, a partir das 7 horas da noite. Então fiquem sempre bem-vindos, tanto aqui no nosso canal, como também lá na nossa casa. E antes da gente iniciar a nossa reflexão desta noite, eu vou pedir a todos um minuto de reflexão. Onde quer que estejamos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que nos envolva a nossa família, os nossos colegas de trabalho e todas as pessoas que de alguma forma participam da nossa caminhada direta ou indiretamente. Senhor Jesus, mestre amigo, mestre amado, ilumina a cada um de nós os nossos pensamentos para que saibamos agir com sabedoria e com muito amor no coração. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente continua com o livro Urgência. É um livro escrito por Francisco Cândido Xavier através das mensagens ditadas por Emmanuel. E o tema de hoje é Ama Servindo. Emmanuel começa trazendo para nós a reflexão sobre as pessoas que nós temos na caminhada do dia a dia. Então, ele começa assim: muitos companheiros se propõem a conquistar a vitória nesse ou naquele tipo de luta. No entanto, em qualquer conflito, a vitória somente vale quando envolve a paz de todos. Nessa reflexão, é claro que ele está dizendo sobre as lutas diárias também, e também sobre os grandes conflitos que a gente vive, infelizmente, ainda neste planeta. Mas, do que serve a gente conquistar alguma coisa se as pessoas que a gente ama, que a gente tem certo apreço, ficaram para trás pelo caminho ou, de alguma forma, foram prejudicados pelas ações que nos levaram a certas vitórias? Então ele lembra que não tem, na verdade, vitória. Se eu preciso mentir, se eu preciso enganar, se eu preciso agir de má fé, de qualquer forma, para conquistar aquilo que eu hoje acho que é uma vitória, não é uma vitória. É falso, um sentimento enganoso. E isso muitas vezes só vai aparecer lá na frente. É como a gente percebe que o valor que tem as pessoas ou certas coisas depois que a gente perde ou quando as pessoas se vão. E a gente percebe o quanto aquela pessoa faz falta, o quanto eu devia ter dito, devia ter feito. Mas depois que elas se vão, ou quando as coisas se perdem, não tem mais retorno, não dá mais para eu ficar lamentando. Então, por isso que é muito importante o fazer agora, o nesse momento, o hoje. E reter o melhor para si unicamente é uma forma de egoísmo. Contudo, fazer-se alguém melhor a benefício dos outros é o caminho para a tranquilidade. É claro que nós, ainda, seres humanos, ainda nesse planeta tão difícil, com tanta maldade ainda, tanto egoísmo, tanta inveja, tanto ciúme, tanto apego à matéria, nós, é claro, com certeza, temos ações egoístas. Mas o problema não é você pensar no seu bem-estar. O problema não é a gente pensar no que seria melhor para mim. Mas ele enfatiza, ó, reter o melhor para si, ok, unicamente é uma forma de egoísmo. Então, apenas trabalhar unicamente para reter o melhor para mim. Isso é muito egoísmo. Só penso em mim. Só o que é melhor para mim, só o meu bem-estar. Se a temperatura do ambiente está boa para mim, se o que eu estou comendo, a refeição que eu fiz está boa para mim, temperada para mim, sem pensar no que talvez seria melhor para as pessoas que estão ao redor também. Então, um exemplo disso seria no cozimento de um simples arroz.
Então, existem pessoas que talvez vão comer da mesma comida e que preferem a comida menos salgada, mais temperada, menos temperada. E aí a gente percebe que o que é melhor? Eu pensar na coletividade ou no que seria melhor para todos. Então, por exemplo, se eu for fazer um arroz e eu percebo que as pessoas que vão comer, e até assim, a questão da própria saúde, eu não devo colocar muito sal na comida, porque o excesso de sal faz mal, a gente sabe que eleva a pressão arterial, então são coisas que vão, ao longo do tempo, causando prejuízos à saúde. Mas se já existem pessoas que precisam de uma condição, de uma, digamos, uma comida menos salgada, o que é mais fácil? Eu tirar o sal da comida ou acrescentar se eu achar que ela ainda precisa de um pouco mais de tempero? É claro que é mais fácil acrescentar o tempero do que tentar tirar. Não sei se alguém consegue aí tirar o sal de uma coisa muito salgada, sem de repente estragar o prato ou a comida. Então, nisso que Emmanuel lembra pra gente. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou agindo, eu tenho um cargo de direção, eu tenho responsabilidades, mas será que as decisões que eu estou tomando, elas são só para mim, só para o meu bem-estar? Só para aquilo que eu acho que é melhor? Ou será que eu preciso pensar no que é bom para a coletividade? É claro, como Emmanuel nos lembra, é o que é melhor para a coletividade, porque assim a gente também está se fazendo melhor. Na imagem que a gente traz aqui, a gente tem que lembrar que nós temos duas escolhas todos os dias: evoluir, melhorar, aprender com as lições ou repetir os erros e nunca sair desse ciclo vicioso de coisas erradas e ruins que acontecem em nossa vida. Estamos todos aqui para aprender. Emmanuel continua. Geralmente, quando nos achamos no plano físico, então ele está falando nós aqui encarnados, as leis da vida nos colocam de preferência junto daqueles com os quais ainda não nos harmonizamos de todo. Por isso, aprender tolerância é curso de elevação espiritual dos mais importantes. Isso ele está lembrando das dificuldades de relacionamento que a gente pode ter dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos locais que a gente frequenta. Então, das convivências, ele lembra que normalmente aqueles que ainda caminham conosco aqui no plano físico são provavelmente pessoas que a gente ainda precisa aprender a se harmonizar. E para isso lembrar que tolerância é muito importante. Aprender que todo mundo aqui está aprendendo também. Temos as nossas diferenças, nossas dificuldades, e assim como nós queremos que as pessoas compreendam os nossos erros e respeitem, tenham paciência para a gente aprender, nós precisamos praticar isso. Aprender a tolerar as diferenças, o tempo das pessoas. A gente dá umas dicas, de repente recebe, né, aquelas coisas de que, não sei, talvez eu precise melhorar isso, mas são pessoas que de certa forma também estão querendo evoluir. Então, a gente às vezes se apunhala, mas também se ajuda. É preciso ter essa tolerância, porque quando a gente tolera o erro do outro, mesmo que às vezes nos incomode, mas o fato da gente parar para pensar que talvez o outro não esteja ainda no momento de compreensão que a gente possa ter adquirido, ou vice-versa, né? Parar para pensar que talvez eu acho que eu não consigo entender dessa forma, eu ainda não consigo aceitar isso. Então, e trabalhar esses sentimentos errados dentro da gente. É também um processo evolutivo. É por isso que também estamos aqui. Às vezes, por longo tempo, na existência terrestre, temos pela frente os adversários gratuitos, aquela pessoa que não vai com a sua cara por nada. Então, infelizmente, tem gente assim, né? Que não vai com a nossa cara, não gostou da minha faixinha, a pessoa não gostou da cara dela, não gosta da voz dessa pessoa. Então, tem gente que você não fez nada para ela, mas a pessoa não gosta de você. Os parentes difíceis,
aquelas pessoas complicadas, que às vezes têm opiniões muito diversas, ou têm atitudes que constrangem familiares. Estamos chegando no Natal, então é comum, às vezes, nas reuniões familiares, as pessoas exagerarem nas doses alcoólicas, né, nas bebidas. E é claro que aí acaba saindo muita bobagem, brigas, discussões, desentendimentos, porque são ainda pessoas difíceis. Os desafetos que remanescem de vidas passadas. E a gente às vezes não lembra, né? Quer dizer, às vezes não. Eu acho que a maioria de nós não se lembra de olhar para o lado e reconhecer e falar: ah, eu lembro de você da outra vida. Foi você, né? Que mentiu, foi você que me apunhalou, foi você que me matou. Só que o sentimento, né, a certeza de que há alguma coisa ali que não está dando certo, ela vem, né? Esse sentimento existe. Ou os companheiros desinformados e infelizes. Então, a gente tem pela frente, durante toda a nossa existência, pessoas complicadas. E talvez lembrar que talvez nós sejamos a pessoa complicada também na vida de outra pessoa. Então, como a mãe não falou, a gente precisa tolerar e parar para pensar se a gente talvez não seja uma dessas pessoas complicadas. Em suma, quer dizer, em resumo, é o antagonismo. O antagonismo é a diferença, né? O quente e o frio, o certo e o errado, o alto e o baixo. O antagonismo a oferecer-nos oportunidades de melhoria e burilamento. Eu só consigo entender se eu estou certo ou errado dos meus sentimentos quando encontro algo contrário a ele. E eu percebo, não, esse sentimento é muito oposto àquilo que eu quero. Essa forma de viver é muito diferente daquela que eu procuro. E lembrar de se colocar no lugar do outro também. Porque será que o que eu estou fazendo não é muito contrário àquilo, talvez, que eu esteja aprendendo? A gente sempre diz, no meio espírita, de uma forma geral, que os espíritas precisam muito ler. Ler, estudar. O Chico Xavier deixou mais de 450 livros para nós. E todos eles com ensinamentos maravilhosos. E se a gente, claro, conseguisse ler todos eles, né? Eu fiz uma conta outro dia, acho que eu precisaria de uns 30 anos para ler todos os livros de Chico. Ler, né? Porque aí você tem que ler rápido, diferente de você ler com calma e absorver aquele conteúdo. É muito ensinamento. São muitas coisas para a gente refletir e repensar nas nossas atitudes. Às vezes a gente coloca, mas o outro ali precisava, né? Eu acho que fulano devia ouvir essa lição, esse fulano devia ler esse livro. Devia. Mas se caiu na nossa mesa, na nossa frente que está a lição, é porque é para nós. Nós precisamos ler, até para de repente, mas eu não faço isso, mas eu consigo compreender alguém que faça, alguém que haja dessa maneira e talvez permita que eu compreenda por que aquela pessoa age assim. Então, em vista disso, observa no assunto os pontos essenciais a considerar. Aquela coisa de numa discussão, você fala, nossa, essa conversa não tá boa para mim. É um assunto que eu não gosto, é uma forma de falar que me ofende. Tirar, fazer uma limonada daquele limão e tentar entender o que é que eu, daquela coisa toda que eu tô vivendo, ou daquela conversa horrível que eu tô escutando, o que eu posso tirar. Nem que seja tirar aquilo que eu nunca jamais gostaria de fazer para alguém. Sempre tirar uma lição de tudo que a gente vive. Faze pelos familiares problemas todo o bem que puderes. Tudo que a gente puder fazer por aquelas pessoas, ele diz familiares problemas, mas às vezes a gente encara como familiar problema e essa pessoa não tem a quem recorrer. Então, se recorre a nós, é porque nós podemos ajudar de alguma maneira. E por isso fazer todo o bem que a gente puder. Não acredites em tempo algum que hajas feito por eles o bastante. Aquela coisa de dizer, eu já ajudei bastante, agora é a vez do outro, cansei. Já fiz a minha parte.
Falou que não tem essa, não tem limite para as coisas, né? Embora conservando a própria paz íntima, depois dos teus deveres plenamente cumpridos, porque, de nossa parte, nunca admitimos que Deus haja realizado o suficiente em nosso favor. Então, Emmanuel lembra que, assim como Deus age para nos auxiliar, para perdoar, dá mais uma chance, faz de novo, tenta mais uma vez, perdoa, aprende a amar. Deus sempre vai nos dar oportunidades infinitas, sempre, para a gente aprender. Tentar sempre aprender pelo amor, porque quando a gente não consegue aprender pelo amor, vem a vida e ensina pela dor, e aí a gente para pensar. Então, se existe hoje uma forma de conseguir ajudar os familiares que estão precisando desse auxílio, vamos fazer com amor, porque senão vem a dor para ensinar. É a lei de Deus, é a lei de causa e efeito, ação e reação. Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem conosco. É cansativo às vezes? É. Parece que é tudo nas suas costas? Sim, mas a gente vai entender que talvez tudo que parece pesado nas costas tem um propósito. Não recolha as ofensas e sim age. De tal modo que os teus mais austeros críticos melhorem as próprias opiniões a teu respeito. Aquela questão de que ignore as palavras de ofensa, o veneno só faz mal se você engolir. Tem gente que vai falar, hoje em dia a internet então parece que é uma terra sem lei, né? Se você coloca alguma coisa, vai ter gente falando, nossa, que horrível, nossa, isso aqui é uma porcaria, nossa, isso aqui não vale nada. Em 2021 teve uma campanha de um refrigerante, de uma marca de refrigerante, falando sobre as postagens do futebol feminino, por exemplo. E aí colocaram posts sobre o futebol feminino e claro que existem pessoas que vão dizer que a mulher não joga nada, a mulher tinha que estar na beira do fogão, fazendo o que aí? Essas mensagens de ódio, os haters que são chamados, né? São pessoas que parece que usam as redes sociais só para ofender. E aí a campanha dessa marca de refrigerante era para converter essas mensagens ruins em gramados novos para as meninas que estão treinando, começando, aqueles campinhos esquecidos um pouquinho, gramado novo para essa mulherada, para essa meninada treinar bastante e saber que elas têm um espaço importante, né? Um espaço que escolherem. Então, aquela questão de, a pessoa te ofendeu, te falou alguma coisa, não é verdadeiro, então engole, a gente sabe que machuca. Chico Xavier disse uma vez que é muito ruim quando você recebe uma ofensa. Ele sabe, ele falou que é muito horrível quando alguém te ofende, te acusa de coisas inverdades, é muito ruim. Mas ele pediu para a gente refletir e parar para pensar, mas muito pior seria se nós fôssemos os ofensores. Porque aí a nossa distância da luz seria ainda muito maior. Então lembrar quando a gente recebe uma ofensa, que é doído, porque na maioria das vezes, ou quase sempre, são inverdades. São coisas que foram ditas e ninguém parou para ouvir o seu lado, ninguém te perguntou, mas será que é isso mesmo? E quando a gente ouve o outro lado da história, a gente percebe que a outra pessoa, ou quem disse aquilo, na verdade está com ciúme, está com inveja, é a vaidade, o orgulho, falando muito alto e falando bobagem, né? E aí, é claro, não engolir esse veneno, jogar fora, falar, que pena. Faz uma prece, Senhor, que um dia essa pessoa possa ter um pouco de luz e entender o mal que fez, não só para mim, mas para si mesmo, em primeiro lugar, porque coloca numa distância muito maior para a luz. Ninguém te pede bajular os inimigos. Então, Emmanuel está lembrando. Claro que ele não está falando que é para a gente ficar paparicando as pessoas que nos ofendem. Os inimigos gratuitos, para obter-lhes a simpatia. Mas reconhecer-lhes as qualidades nobres e respeitá-los
para nós todos é simples dever. Isso porque, às vezes, quando alguém fala alguma uma bobagem, fofocas, mentiras, e que às vezes a pessoa nem questionou se é verdade ou não, e já começa a tomar atitudes meio agressivas, ela tá, digamos assim, angariando inimigos gratuitos. Ela, por ela, né, na mente da pessoa, aquela pessoa não vale nada, aquela pessoa falou mal de si, aquela pessoa falou o que não devia, fez o que não devia, mas ela nunca foi atrás da verdade para saber o que de fato aconteceu. E aí, claro que eu não tô falando que é pra gente ficar bajulando essas pessoas. Ficar ali, ai, eu queria tanto que a pessoa voltasse a gostar de mim. O que será que eu fiz? Não, não fez nada. Então, né? Mas entender também, olhar para a pessoa, não ficar olhando para a pessoa com certo ódio também. Não, como fala, não engolir o veneno, mas olhar para a pessoa, poxa, uma pessoa tão inteligente, né? Um dia vai cair a ficha, um dia a verdade vem à tona, certo? E se não vier, que vá com Deus, fique em paz. Então, a gente lembra que não devolver o ódio também. Barack Obama lembrou o seguinte: livrar-se dos bajuladores. Então, lembrar que tem muita gente bajulando, tem alguma coisa errada aí. Né? Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Esses são verdadeiros amigos. Essas pessoas querem ver você crescer. Então, quando a gente fala bobagem, faz alguma coisa que não devia, tem alguém para falar e dizer: olha, você falou aquilo, né? Você falou dessa forma, você já, né? Porque não foi bem assim que aconteceu. Você já olhou o outro lado da história, você pediu desculpa. Aí parar para pensar que tal, porque às vezes a gente fala e faz coisas sem a intenção de ofender e as pessoas se ofendem mesmo assim. Não, porque a forma de dizer, a forma de falar, a entonação da voz. Então, não é, às vezes, a intenção da pessoa parecer agressiva, mas a pessoa recebeu com agressividade. E às vezes alguém ouviu e falou: olha, eu acho que a pessoa entendeu errado, ou você falou dessa forma. E tentar corrigir o mais rápido que puder. Uma mensagem, hoje é tão fácil se comunicar com as pessoas, né? Tentar evitar criar essa esfera negativa que muitas vezes se cria por conta de uma palavrinha boba, de uma bobagemzinha. De desligar, caiu o telefone, desligou, estava sem paciência. Depois ligar e falar: olha, eu acho que eu fui um pouco agressiva, me desculpa, não era a minha intenção, tô com alguns problemas. Depois a gente se fala, tudo bem? Tentar se colocar, porque o outro não sabe às vezes o que a gente está passando. Ele não entende as nossas dificuldades e por que da nossa atitude. Então, se colocar sempre no lugar do outro. Se alguém demonstra intolerância para contigo, anota isso por traço de ligação com o pretérito e precede com discrição, aguardando o momento em que possa ser útil a esse alguém, passando a desfazer impressões negativas, que terás criado à distância em outros quadros da vida. Então, foi o que eu acabei de falar. Sempre que tiver uma oportunidade, corrigir alguma coisa que talvez tenha aparecido incorreta, né, desagradável, ou que eu agi com uma certa agressividade, corrigir sempre que possa. E se esse ou aquele irmão te falta confiança, criando dificuldades e prejuízos, considera-os por doentes, mais necessitados de apoio e compreensão do que corrigenda. Isso porque às vezes as pessoas não têm aquela, como caiu a ficha para ela. Então, como está aqui, né? Os remédios não curam as doenças da alma. Então, porque não vai ter? A gente não consegue comprar na farmácia pílulas para paciência, pílulas de tolerância, pílulas de sabedoria. Seria maravilhoso, né? Eu teria, com certeza, uma cartela cheia delas, de tudo quanto é opções, mas não tem. O que nos ensina é o dia a dia, é a vida, a convivência com as pessoas difíceis e com aquelas que não são companheiros de vida mesmo, que estão aqui para nos ajudar, que faz a gente olhar as coisas de uma outra forma, que são sinceros muitas vezes com a gente e falam: olha, você fez dessa forma, né? Você agiu assim, acho que a pessoa ficou chateada. Lembrar e se corrigir. E olhar para o outro também como alguém que precisa
tem muitas coisas para corrigir, que precisa de tolerância, de paciência, de compreensão, e dar tempo para que essa pessoa possa entender isso. Às vezes esse tempo é uma vida inteira, às vezes nem dá uma vida, a pessoa não compreende. Por isso que nós temos as reencarnações, né? Mas isso é assunto para outra história. Enfim, para ganhar a paz, toma o amor ao próximo por legenda da própria vida. Abençoa e auxilia, serve e espera. Chico lembra aqui, né, que quando achar difícil amar o teu próximo, lembre-se que você é o próximo de alguém. Então, se a gente quer, como a gente quer ser amado, a gente quer de apoio, a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa do amor. Não dá para viver sem. A gente precisa de compreensão, de auxílio. Então, assim como nós precisamos, existem pessoas ao nosso redor que também precisam. E às vezes, mas eu tô com problemas, ela não sabe disso. E às vezes, o que ela entende como dor, para ela tá doendo mais do que às vezes uma dor maior que a gente tem na vida. Então, mas nunca deixemos de ajudar, nunca deixemos de colher, cultivar a paz, onde a gente esteja, com quem quer que estejamos. Não lutes para complicar as lutas que se te façam necessárias. Então, amando e servindo, vencerás. Tem uma animação aqui pra gente refletir, pra gente lembrar que não há vitória sem luta. Cada um de nós carrega a cruz, podemos dizer assim, as dificuldades nessa vida que nos são necessárias para aprender, para passar para uma próxima etapa. Então, aqui tem um rapaz que está cansado, ele falou que a cruz dele está muito pesada. E ele faz uma prece: Deus, por favor, mas tá muito difícil. Deixa eu cortar um pedacinho. Aquela coisa que muita gente fala: não, essa pessoa nessa vida eu não vou me entender. Deixa pra próxima. Levar os problemas, empurrar, falar, deixa para depois. Bom, a vida segue sempre. E às vezes aquilo que parecia dificuldade que a gente deixou para trás, a vida nos traz outros problemas. Financeiros, de saúde, familiar, profissional, emocional, e a gente vai pedindo para Deus, alivia minha dor, tira da minha vida, né? Tira. E pela piedade divina, eles acabam, tá bom, se é o que você quer, não quero para essa vida, deixa para a próxima. Só que aí chega uma grande dificuldade na nossa vida, uma situação que a gente precisa ultrapassar. E o problema é que aquilo que a gente pediu para tirar lá no passado seriam lições importantíssimas para a gente cruzar esse grande obstáculo. Mas a gente pediu para tirar, e aí nesse momento o rapaz poderia usar a cruz para poder ultrapassar isso, ele não consegue, né? Ele deixa para, não conseguiu aprender a lição que deveria. Então, para tudo nessa vida, como diz ali, tem um porquê, tem um para quê. Deus nunca dá a nós aquilo que a gente não pode suportar. E se é para abreviar esse caminho, certamente nós teremos problemas lá no futuro. Por isso que é importante a gente se entender com a família, se entender com quem a gente precisa nesse momento, tolerar, às vezes dá um tempo, a pessoa não está em condições agora de compreender os erros que cometeu, as coisas que disse, não tem problema. O importante é o que é que nós fazemos da nossa vida. Amar e servir, como ele colocou, né, no título. Amar servindo. Eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar trabalhando, fazendo, agindo. E isso não é todo dia. São pequenininhas ações. Por favor, muito obrigada, uma gentileza. Isso tudo faz muita diferença. Então, a gente pede agora a todos que, né, agradecendo aqui a presença de todos que aqui estão, fiquem todos na paz de Jesus, que Ele possa nos envolver e que não nos esqueçamos do Natal, apesar de ser uma data simbólica, para a gente poder lembrar nossa família sobre o propósito de cada um aqui. Não é trocar presente só físico, né? É trocar o presente espiritual, transformar aquela reunião de família num lugar
para a gente se entender, para se perdoar, para afastar as negatividades e pedir a Deus que nós tenhamos sempre saúde, paz, tranquilidade e que possamos adquirir os nossos bens materiais com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nunca esquecendo de olhar para trás e saber que talvez alguém ali precise de ajuda e se machucamos alguém, pedir desculpas, perdão, consertar aquilo que possa ser consertado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.